Olá pessoal, aqui é o Rafael Festa do canal Pai em Treinamento. Que tal a gente falar um pouquinho sobre a polêmica da vez, o trabalho infantil? Antes desse vídeo começar, já corre aqui no botãozinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like, escreve para a gente nos comentários e a gente vai assim fortalecendo o canal juntos, ok? Na semana passada, o nosso excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez uma declaração a favor do trabalho infantil. Nós estamos no ano de 2019, minha gente. Exatamente. Não é um vídeo antigo, é um vídeo desse ano, da semana passada, mas algumas declarações feitas por essa pessoa e por tantas outras fazem a gente se questionar se realmente a gente não está numa máquina do tempo e está voltando atrás um pouco em alguns conceitos. Quando o ano é 2019, a gente pensa que estaria discutindo sobre a revolução dos robôs ou carros voadores e tudo mais. A gente está discutindo temas como trabalho infantil, como sexualidade, como se mulher pode alguma coisa ou não, se menino veste azul e menina veste rosa, e o negócio está cada vez pior. A bola da vez é o trabalho infantil. A declaração feita pelo presidente disse que ele sempre trabalhou desde criança e que isso foi muito bom e que hoje em dia as crianças não trabalham e acabam caindo no mundo das drogas. Muito bem, essa foi a declaração que o presidente deu. E como 99% das declarações que o presidente faz no Brasil, vem aquela boa e velha dicotomia política. De um lado, vem os apoiadores fanáticos do presidente, onde toda e qualquer declaração que ele disser será aceita como verdade absoluta. Não obstante, do outro lado, vem os haters também fanáticos, que qualquer declaração que o presidente fizer vai ser tratado como uma mentira absoluta. Mas, como em 99% das coisas que são ditas, a gente precisa entender um pouco o contexto para não cair nessa polarização de ideias que é tão prejudicial para o desenvolvimento. Mediante a declaração do presidente, os seus apoiadores, dentre eles muitos políticos, vieram a público, através das redes sociais, darem suas declarações de como o trabalho dignifica e enobrece o homem, dando exemplos de como a sua vida sofrida, onde aos 11 anos de idade eles já tinham que trabalhar na empresa dos seus pais, e assim, com muito suor e um pouquíssimo apoio do dono da empresa, que era o seu pai, eles conseguiram vencer na vida. E a gente vê nesse balaio um monte de exemplos de pequenas betinas que aos 20 e poucos anos já tem um patrimônio acumulado de mais de R$ 1 milhão. Gente, essa não é a realidade do Brasil. Quando a gente fala de trabalho infantil, a gente não está falando daquele adolescente que quer comprar um tênis um pouquinho mais caro e daí o pai diz para ele vender alguma coisinha para conseguir esse dinheiro. Eu já cansei de fazer isso. Eu não vou dar um discurso de que eu sou a favor do trabalho infantil, porque quando eu tinha, 8 anos de idade eu engraxava sapato, quando eu tinha 10 anos eu vendia os sacolés que a minha mãe fazia no bairro onde eu morava. Gente, eu fazia isso porque eu queria. Aos 12 anos tinha a mão cheia de calo, de capinar terreno para conseguir comprar minha roupa de Natal. Mas na minha casa nunca faltou comida, nunca faltou escola, nunca faltou água, nunca faltou luz. A gente tinha essas condições, isso permitia que eu, quando quisesse, trabalhasse para conseguir um dinheirinho extra. Aí quando a gente analisa uma declaração de alguém que não compreende o contexto, a gente vê que a pessoa não entende que é privilegiada. Eu sou privilegiado, o meu filho é privilegiado, mas aquela criança que está lá no sertão, que com 10 anos de idade ela precisa trabalhar para conseguir a renda para a família dela, ela não é privilegiada. E é disso que trata o trabalho infantil. E quando a gente faz essa polarização, na verdade a gente não está entendendo nem um lado nem o outro. Porque se eu digo que o trabalho infantil está ok, eu estou dizendo que ele está ok nessa esfera de pessoas privilegiadas, que vão trabalhar na empresa da família, que vão fazer pequenos trabalhos que não são nem um pouco forçados para conseguir um dinheirinho extra, para comprar alguma coisa que não é o arroz e o feijão que eles vão comer todo dia. E o mínimo que se espera de um governante é que ele compreenda que o Brasil é um país de extensões continentais, onde não somente a área territorial
é muito divergente, como a realidade. O que acontece aqui no sul do Brasil, onde eu moro, por exemplo, é totalmente diferente do que acontece no nordeste do Brasil. A realidade do trabalho infantil é que, agora eu vou ler alguns dados para vocês. Esses são dados do Ministério Público do Trabalho. Entre 2014 e 2018, houveram mais de 21 mil denúncias de trabalho infantil no Brasil. Entre 2003 e 2018, quase 1.000 crianças e adolescentes foram flagradas em situações parecidas com a escravidão. É disso que trata o trabalho infantil, gente. Ninguém vai dizer que trabalho infantil é um filho que está lavando uma louça. Agora olhem só essa estatística. De 2007 a 2018, houveram 261 mortes e mais de 43 mil acidentes de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Quando eu digo que o trabalho infantil está ok, eu estou dizendo que essas mortes foram mortes circunstanciais, não fazem diferença. Gente, faz toda a diferença. Uma criança é para estar na escola, uma criança é para estar aproveitando a infância dela, é para estar brincando, é para estar se divertindo. Não tem problema nenhum em você colocar responsabilidades para essas crianças. O meu filho aqui em casa, ele tem responsabilidades. Ele tem uma lista de tarefas que ele precisa fazer. Eu já coloquei ele para trabalhar. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, de quando ele me ajudou em um trabalho fotográfico numa noite. Agora, eu não posso ser tão bobo a ponto de dizer que eu concordo com o trabalho infantil, porque esses números que eu apresentei aqui para vocês são extremamente preocupantes. Esses números não refletem a realidade da onde eu vivo, mas eu não posso, em um país, dizer que a minha realidade é a que deve prevalecer. Como eu já falei, o mínimo que se espera é que alguém que está comandando o país compreenda esse contexto. O contexto tanto do sul quanto do nordeste, quanto do norte, quanto do centro-oeste, quanto do sudeste. Gente, sei que esse vídeo é um pouquinho polêmico, principalmente por tratar de nomes aqui, de declarações de pessoas que a gente sabe que tem o seu fã-clube, mas, cara, independente se você, em quem você votou, em quem você gosta politicamente falando, a gente precisa abrir um pouquinho a nossa mente, certo? Então, gente, a partir do momento que eu defendo o trabalho infantil, eu estou abrindo brechas para crianças serem exploradas. Eu não estou dizendo para uma criança lavar uma louça, não estou dizendo que uma criança vai limpar um vidro. Estou dizendo que vai ter criança em lavoura, em situação de escravidão, se machucando e até morrendo por causa do trabalho. É esse panorama de trabalho infantil que a gente deve lutar contra. Lugar de criança é brincando, lugar de criança é se divertindo e lugar de criança é principalmente na escola, aprendendo. Quando eu uso o discurso de que uma criança que não trabalha, ela é suscetível a entrar no mundo das drogas, eu estou pulando um monte de etapas que, aos meus olhos, me parecem ser até uma burrice meio seletiva. Porque, no fundo, a pessoa que disse isso sabe que uma criança, um adolescente que entra no mundo das drogas, o problema não está em ela trabalhar ou não trabalhar. É um problema muito mais amplo. É um problema de saúde, é um problema social, é um problema de vários fatores, inclusive da educação. Mas é muito mais fácil pegar o fator droga na adolescência e associar a falta de trabalho do que eu pegar todo esse meio termo que tem aqui e trabalhar em cima dele para que a coisa melhore. Então, gente, não quero me estender muito nesse vídeo. Independente da situação política que você concorda, existem coisas que precisam ser questionadas. E eu creio que o trabalho infantil é uma delas, tá? Concordo plenamente que o trabalho enobrece, que o trabalho dignifica, que crianças precisam ter responsabilidades, adolescentes precisam ter mais responsabilidade ainda, mas o trabalho infantil não se trata disso, certo? Então vamos deixar um pouquinho essa alienação, essa polarização que é política somente e vamos abrir a nossa consciência, né? Vamos pensar um pouquinho no coletivo. A gente está em um país e, cara, se o coletivo não funcionar, não vai funcionar nem para mim nem para você. Então,
Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpem a polêmica, eu acho que nem se encaixa muito no canal, mas eu precisava dialogar um pouquinho sobre isso. E agradeço de verdade, né? Se você gostou desse vídeo, escreva ali pra gente nos comentários. Se você não gostou, escreva pra gente também, tá? Vou procurar responder todos na medida do possível e você tem todo o direito de discordar do que eu falei aqui, certo? Mas não deixe de interagir com a gente. Esse canal foi feito para a gente ter esse diálogo. Então, meu muito obrigado e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.